após a queda do rei etrusco e a tomada do poder pelos os patrícios, através do Senado, nós temos o início, uma outra fase de Roma, que ficou conhecida como a fase da República, que foi de 509 a.C. até 27 a.C. Quais as características da República? Primeiro elemento importante, a República é o momento onde Roma deixa de ser uma cidade e começa a se expandir, conquistar territórios, conquistar províncias, como chamavam os romanos. Vai virando um grande monstro territorial. Mas, ao mesmo tempo que Roma se expande, enriquece, conquista terra, conquista ouro, comércio, Roma vai conviver constantemente com convulsões sociais, com revoltas da plebe, que não vai ter acesso à riqueza dessa expansão, e com revoltas escravistas, que vão se tornando maioria da população romana. Ora, quanto mais Roma se expande, mais guerra para conquistar território. Quanto mais guerra, mais escravos vão ser adquiridos em Roma, mais pessoas escravizadas nós vamos ter em Roma. Então, durante a República, a população de escravizados vão se tornando a maioria da população romana. Né? Um outro ponto bem importante para a gente pensar é de que lá na monarquia, o modelo político era a monarquia, o governo nas mãos de um rei. Aqui na República, não. Na República, o modelo político é uma oligarquia. Roma, durante a República, é extremamente oligárquica, porque o poder vai estar concentrado nas mãos de uma minoria, que são os patrícios, inicialmente, que são quem ocupa o Senado. O Senado é a principal instituição do governo romano nessa época. Certo? Porém, com o passar do tempo, com a expansão romana, 5 a 10% da plebe enriquece, dando origem a uma outra camada social de homens ricos em Roma, e isso vai fazer com que o poder passe a ser dominado politicamente pelos homens ricos, que são os patrícios, e essa minoria da plebe, surgindo em Roma uma camada política que governa a partir do poder financeiro, do poder econômico. Eles vão ser chamados de nobiliades, certo? Que é a elite política romana ligada à elite econômica. Ou seja, quem ainda tem poder financeiro vai poder ter uma relação clientelista com a população. O que é o clientelismo? Uma relação de troca de favores. Então, quanto mais rico, mais clientes, mais pessoas para você dar favores vai se ter. Então, mais você vai conseguir se perpetuar no poder, fazendo com que Roma se torne uma sociedade do poder de poucos nas mãos de poucos, ou seja, uma sociedade oligárquica, ok? Então, professor, o que significa república? O que é a ideia de república em Roma? A palavra república vai vir de res pública, de coisa pública, de patrimônio público, de bem comum. República vai ser um termo que surge para definir sociedades onde os indivíduos e os governantes eles vão ter como obrigação, como valor moral, como uma forma de demonstrar virtude, demonstrar e conquistar respeito, a defesa do bem público, do bem comum. Teoricamente, numa república, as ações dos indivíduos elas devem ser movidas primeiro pelo interesse público, para depois vir o interesse individual. O interesse coletivo deve estar sempre em primeiro lugar em relação ao interesse privado. Essa é a ideia de república. A república é um valor. Essa, inclusive, é a ideia que influencia uma série de sociedades a partir do século XVIII, aqui no Ocidente, entre elas o Brasil. Em 1889, quando o Brasil proclamou a República, a ideia de República brasileira foi baseada na ideia dos Estados Unidos, que surgiu em 1787, que já é baseada na ideia romana. Então, nós somos até hoje uma República Federativa do Brasil. Inicialmente era Estados Unidos do Brasil, nosso nome. Isso vai mudar lá nos anos 1960 e vira República Federativa do Brasil, onde, teoricamente, nós somos uma sociedade onde o interesse público deve estar acima do interesse privado. Porém, isso nunca se consolidou na prática. É mais comum no Brasil nós vermos políticos, pessoas, autoridades
movimentos jovens, agir para a manutenção, primeiro do interesse privado, para depois do interesse público. Tanto que é muito comum aqui no Brasil uma prática chamada de patrimonialismo, que é quando algumas famílias ou algumas pessoas se apoderam de um patrimônio, de um bem público, como se fosse delas. Vocês veem muito isso no patrimonialismo familiar. Quando o cara ele é prefeito, depois o filho dele depois o neto o sobrinho é deputado, e uma família trata o poder político de uma região como se fosse uma posse da família. Isso é um sentimento e uma postura antirrepublicana. Eu atuo para defender o meu núcleo e não a coletividade. Então, por exemplo, países ao redor da gente, como a Argentina, como Peru, Bolívia, Venezuela, costumam se referir ao Brasil como uma republiqueta de bananas, porque historicamente mais prevaleceu os interesses da nossa elite econômica, seja de proprietários de terra, ruralistas, seja de uma elite industrial, seja de bancos, do que os interesses da população brasileira, da coletividade. É constante no Brasil as pessoas atacarem coisas públicas. Por exemplo, como o SUS, a escola pública, sofre constantemente ataques, cortes de verbas, discursos negativos sobre essas instituições, quando o Brasil sendo uma república, ela deveria ser protegida e zelada como um bem da coletividade. Sabe que essa ideia de república surge lá em Roma. Eu trouxe até uma pintura aqui para explicar ela a vocês. Essa pintura aqui, ó, no slide, o nome dela é Os Litores Trazendo a Brutus os Corpos de Seus Filhos. Essa pintura foi feita em 1789, muito depois do final de Roma. Muito depois do final da República Romana. A República acaba em 27 a.C. 1789 é o ano da Revolução Francesa. Professor, o que é que isso tem a ver com o conteúdo da gente? É bom a gente estar fazendo esse diálogo histórico, com períodos diferentes, para a gente entender determinadas ideias que vão surgindo no tempo. E a ideia de república é muito interessante para a gente fazer isso. Por quê? Essa pintura ela foi feita no início da Revolução Francesa, quando se derruba o poder do rei na França, Luís XVI, e ela vai ser pintada por um cara chamado Jacques Louis-David, que vai pintar durante a Revolução Francesa, e depois, em 1799, vai virar o pintor pessoal de Napoleão Bonaparte. E aí ele vai fazer pinturas com cenas que representassem os valores da Revolução Francesa. Um desses valores, ligados a um grupo chamado de jacobinos, lá na Revolução, é o valor da república, republicano. E aí ele vai fazer essa pintura para tentar representar a República Romana. A ideia de república que os franceses queriam herdar de Roma. Então, olha que massa essa pintura. Vamos interpretar essa cena. Esse cara que está sentado assim, aqui, bem tranquilo, o nome dele é Brutus. É um senador romano. Tá aquele da história, até tu, Brutus, lá do César. Aí são, segundo. Isso. Aqui está possivelmente a esposa de Brutus, as filhas. E aqui você tem litores, que são funcionários da República Romana, trazendo os filhos de Brutus mortos em cima de uma maca. Professor, por que a esposa de Brutus está desesperada, apontando para os corpos dos filhos? E Brutus está sentado e sereno, enquanto seus filhos entram mortos. Segundo reza a lenda, conta a história dessa pintura, teria sido o próprio Brutus que teria denunciado seus filhos por ter cometido crimes contra a República, mesmo sabendo que a punição para aqueles crimes seria a morte lá em Roma. Por isso que Brutus está tranquilo. Ou seja, Brutus, ele, primeiro, agiu levando em consideração o interesse coletivo, ao invés do interesse privado, que os filhos representam o interesse privado. É uma situação extrema, você mandar seu filho à morte para defender a República. Mas é uma pintura feita para chamar atenção para o que é a ideia de república. Isso foi feito lá no início da Revolução Francesa, e é bem interessante para a gente pensar essa ideia
tanto hoje como na época quando ela é colocada em prática lá em Roma. Então vamos lá, a república é um valor moral, é uma forma de agir, de viver em sociedade. O modelo político romano nesse período é uma oligarquia, o poder está centralizado nas mãos dos patrícios, dos homens ricos de Roma, que vão se alternar no poder e manter seus privilégios. E durante a República vão se criar cargos para administrar Roma e suas províncias. Que cargos são esses? Primeiro, nós temos os cargos da magistratura, como vocês estão vendo nessa imagem. O que é o cargo da magistratura? É aquele que cuidava da administração, do comando do exército, da segurança, da manutenção da cidade, da arrecadação de impostos, do controle da população, do censo. Certo? Então, quais são os cargos da magistratura? Primeiro, o cônsul. Eram eleitos anualmente 2 cônsules para presidir o Senado romano. A função dos cônsules era decidir o que o Senado ia debater. É que nem se faz hoje no Brasil, o presidente do Senado e o presidente da Câmara de Deputados. São eles que decidem o que vai ser votado, discutido por senadores e deputados. É mais ou menos o que faz os cônsules lá em Roma, no Senado. Existia o cargo do censor. Como o próprio nome já diz, ele é responsável pelo censo, por contabilizar a população romana e de suas províncias e dividir de acordo com a riqueza em camadas sociais, patrícios, plebeus e assim sucessivamente. Existia o cargo do ditador. Quem é o ditador? O ditador é um cargo que só é colocado em prática em Roma em momentos de crise. Geralmente um general romano que é colocado no poder para tentar acabar com uma crise, estabilizar Roma e depois devolver o poder ao Senado. Roma chegou a colocar ditadores no poder, que foram os triunviratos. O mais famoso dele foi César, Júlio César, e depois Otávio Augusto. Professor, quer dizer que eu posso defender hoje, num momento de crise, uma ditadura para acabar com as disputas políticas? Não. Os romanos defendiam isso no século V antes de Cristo. Nós estamos no ano 2000, nós já vivemos experiência suficiente para entender que nenhuma ditadura devolve o poder, devolve a democracia, devolve o poder às assembleias após passar uma crise. Os ditadores costumam se perpetuar no poder a partir do uso da força, da violência. O próprio exemplo romano. Júlio César só saiu do poder morto pelo Senado. E Otávio Augusto acabou com o poder do Senado e instituiu o império. Certo? Mas era um cargo possível lá em Roma. Também existia o cargo do pretor, que eram juízes que eram colocados nas províncias, nas cidades, para poder julgar, aplicar a lei, punir. Certo? É um judiciário. Os pretores, o mais famoso é o Pôncio Pilatos, que é aquele que condenou Jesus, que lavou as mãos na história. É interessante lembrar de que os pretores, geralmente, eles eram estrangeiros, eles não eram romanos. Os romanos costumavam nomear como pretor um membro da elite local dos territórios dominados por Roma, como uma forma de agradar a elite e evitar revoltas contra o império ou contra a República Romana. Existia o cargo de edil, que era uma espécie de prefeito, que era responsável por cuidar da manutenção das cidades, dos prédios públicos. Roma, por exemplo, vai ser uma das primeiras cidades a criar um serviço muito semelhante ao que nós temos hoje em dia de bombeiro, já que é uma cidade que cresce muito e de maneira muito precária, passa 1 milhão de habitantes. Consequentemente, é muito comum incêndios e desabamentos em Roma. Roma também criou um sistema de correio, e eram os edis que administravam isso. E existia o questor. O questor era o cara que era responsável pela arrecadação de imposto, administrar essa arrecadação, contabilizar e repassar à República. Vai ser um dos principais personagens lá da queda de Roma. Os questores que vão desviar o dinheiro desses impostos e contribuir com a crise econômica de Roma lá na frente. Então, a instituição máxima da República é o Senado, quem é quem toma as decisões máximas na República. Existiam ainda essas assembleias, a tribal
centuriatus e curial, que estavam responsáveis por debater e discutir leis, certo? Então, aqui, mais ou menos, eu vou passar esse slide para vocês, falando da função de cada um, certo? Como existia o Senado, a Assembleia das Tribos elege os edis e os questores, a Assembleia Centuriata elege os censores, os pretores, os cônsules e os ditadores, e a Assembleia Popular ela elege o tribuno da plebe, que era um representante da plebe na República, certo? Continuando um pouquinho a história política romana, é importante pensar de que a República Romana é um período onde se convive constantemente com revoltas da plebe. Lembra quem é a plebe? A plebe eram aqueles nascidos em Roma, mas eram a população comum, pequenos agricultores, comerciantes, artesãos. E o que caracterizava a plebe? A plebe sofria com algumas questões sociais em Roma. Primeira delas, a plebe ela sofre com a falta de alimentos constantemente. Então ela se revolta com a falta de alimentos ou com o aumento do preço do trigo. Segundo, a plebe não vai ter acesso às terras das conquistas, que vão sendo concentradas nas mãos dos patrícios. Então os plebeus eles questionam não ter direito à posse das terras conquistadas. E terceiro, é comum a plebe ser convertida em escravo por dívida, a escravidão por dívida, que tinha lá na Grécia, que tinha em Roma. Então o plebeu ele vai começar a questionar, assim como os tetas questionavam na Grécia. Os plebeus vão questionar, somos romanos, nascemos em Roma, mas constantemente somos convertidos à condição de escravo por causa de dívidas. Então a plebe constantemente se revolta quando há aumento do preço do trigo e quando há o aumento da conversão de parte da plebe em escravo por dívida. A partir das revoltas, a plebe vai gerar uma pressão no Senado e nos patrícios para atender às suas reivindicações, gerando conquistas. Isso é uma das primeiras experiências históricas onde a gente nota o poder da mobilização, da revolta coletiva para corrigir injustiças e conquistar direitos. As conquistas da plebe, vai vir uma série de conquistas da plebe a partir das revoltas da plebe. Não existe momento histórico onde se conquista direitos sem ser a partir de mobilização, sem ser a partir de revoltas. Roma é um desses exemplos com a plebe. Então, as sucessivas revoltas da plebe vão fazer com que o Senado crie algumas leis para beneficiá-las. Primeira delas, a criação do tribuno da plebe, que seria eleito na Assembleia Popular, um tribuno, que seria um representante da plebe no Senado, que teria o poder de propor, vetar medidas tomadas no Senado que prejudicasse a plebe e propor leis. Os mais famosos tribunos da plebe foram os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. Muito famosos porque chegaram a propor reforma agrária em Roma, distribuição de terra. E Roma tem uma coisa que é muito semelhante com a história do Brasil. Aqueles que propuseram distribuir terras e lutaram pelo direito da terra, geralmente são mortos e assassinados. E aqueles que matam, geralmente governam. Então, em Roma, Tibério e Caio Graco, os dois terminaram mortos por questionar os privilégios dos patrícios e reivindicar a distribuição de terra. Porque eu disse que isso tem muito a ver com o Brasil, com a nossa história. Se você pegar historicamente o Brasil, a gente vai estudar isso no terceiro ano, principalmente. As lideranças camponesas de agricultores, como os líderes das ligas camponesas nos anos 50, a maioria foram mortos a mandos de fazendeiros brasileiros e a mando dos militares durante o início da ditadura militar, como aconteceu com João Pedro Teixeira, com Maria Margarida Alves, nas ligas camponesas aqui no Nordeste. Além disso, se você for pegar mais recentemente, o Brasil é um dos países mais perigosos para se ser
ser alguém que luta pelo direito à terra, faz assim com Chico Mendes, com a freira Dorothy Stang, se eu não me engano, em 2012, assassinada. Então é algo semelhante Roma e Brasil, mas são discussões para o próximo capítulo que a gente vai ter, mais para frente. Um outro elemento interessante é de que no meio das revoltas da plebe, Roma escolheu 10 senadores e mandou esses senadores à Grécia para identificar como lá em Atenas os eupátridas tinham conseguido acalmar a revolta dos tetas. E uma das coisas que os senadores romanos vão ter acesso lá, é de que Drácon, legislador ateniense, vocês lembram lá da Grécia, transformou os costumes em leis escritas, com punições para quem ferissem as leis, como uma forma de acalmar os tetas. Quando os senadores romanos retornam, eles vão propor a criação de leis escritas em Roma pela primeira vez, que são as chamadas Leis das 12 Tábuas, criadas no século V a.C. Essas leis vão criar punições para crimes em Roma, como multas, como prisões, exílio, como pena de morte por crucificação, por esculacho em público. Certo? O crime que vai ser punido com a mais violenta pena de morte em Roma vai ser o parricídio, matar o pai, onde se fazia um percurso sendo cuspido e violentado pela população, até chegar num canto, ser colocado dentro de um saco, com a cobra, com um macaco e com um galo, cada um tinha um significado, amarrado, espancado a chutes e colocado dentro da água para morrer, afogado, e depois o corpo pendurado para servir de exemplo. Eram os castigos exemplares romanos. Certo? Isso foi cometido, por exemplo, em Roma, como punição a Jesus Cristo, líder de parte de judeus lá no Império Romano. Uma outra lei criada para tentar acalmar a plebe é a Lei Licínia Séstia, no século IV a.C. Na Lei Licínia Séstia, uma pequena parcela de 5 a 10% das terras conquistadas na expansão romana vão ser distribuídas para a plebe. Uma outra medida é a Lei Hortência, que reconhece o plebiscito, ou seja, a consulta popular, a consulta do Senado à população, à Assembleia Popular, para criação de leis. É uma ideia que nós temos até hoje, a do plebiscito, quando o Estado consulta a população sobre um assunto, para poder criar uma lei. A Lei Ogúnia é a lei de igualdade religiosa entre adoradores de deuses diferentes. O cristianismo ainda não surgiu aí, mas vai ter uma relação aqui com os judeus, por exemplo. Fim da escravidão por dívidas no século IV a.C. E a Lei Canuleia, que é a permissão de casamentos mistos entre patrícios e plebeus, que até então era proibido. Só que eu queria chamar a atenção, vamos fazer uma análise da história cultural romana. A Lei Canuleia, ela é criada em Roma para permitir casamentos mistos entre patrícios e plebeus. A sociedade romana é uma sociedade extremamente desigual, extremamente estamental. O que é isso? É muito raro um plebeu se tornar patrício e um patrício se tornar plebeu. Ou seja, é uma sociedade muito rígida na sua desigualdade social. É muito raro existir ascensão social. Os patrícios, uma das coisas que eles mais prezam é expor riqueza, é expor que é patrício. Então, por exemplo, é comum todos os dias, às 10 horas da manhã, em algumas cidades romanas, os homens ricos colocar mesas com comida para a plebe tomar café. Mesas fartas, que é para expor riqueza perante a plebe e ganhar o apoio da plebe para questões políticas. É muito comum os patrícios promoverem grandes espetáculos para demonstrar riqueza de gladiadores, de teatro, de dança. É comum os patrícios separarem parte da sua riqueza no testamento para ser dedicada ao seu funeral.
Após morrer, eles querem um funeral pomposo, luxuoso, com túmulos de mármore, com grandes festas e até contratar mulheres para chorar no funeral, para demonstrar em morte que eles tinham sido ricos em vida. Já pensaram? Inclusive, em Roma, assim como era na Grécia, existia o costume de que o casamento com uma mulher era para a construção de uma hereditariedade, de ter filhos para herdar a propriedade, mas as relações sexuais geralmente aconteciam entre homens. Era comum patrícios mais velhos adotarem. Em Roma, segundo a lei das 12 tábuas, a paternidade ela não é definida por questão biológica, como é para a gente hoje. A paternidade ela é definida por adoção. Então, alguém pode ser filho biológico de um patrício, mas só é reconhecido se ele decidir adotar. Como alguém pode ser não filho dele e ele adotar. Então, é comum em Roma os patrícios adotarem jovens plebeus para manter relações sexuais e dar parte do seu patrimônio no futuro a esses jovens plebeus. Para o plebeu era uma forma de ascensão social. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque durante as relações sexuais entre patrícios e plebeus, a relação de passivo e ativo era definida pela classe social. Era mal visto, não é que não acontecesse. Existe uma grande diferença entre a norma e o que acontece. Era mal visto patrícios se submeterem à relação de passivo durante o sexo com plebeus, porque era considerado eles se submetendo a uma camada social inferior. Então me diga uma coisa, depois desses exemplos que eu dei, vocês acham que mesmo a lei Canuleia, permitindo casamento misto, ele vai ser comum em chamada por historiadores franceses, num texto chamado Excessos em Roma. Beleza? Pra vocês saberem de onde eu estou tirando, que eu não estou inventando. Na nossa próxima aula, a gente vai tratar sobre a expansão romana. Além das revoltas da plebe, das conquistas da plebe, uma outra característica é a expansão territorial de Roma durante a República. Até já!